A incrível chamada de um garoto com apenas 12 anos de idade e o período em que ele foi influenciado diretamente por um ministério profético nada convencional. A Bíblia diz, no capítulo 1 do profeta Jeremias, que a palavra que veio ao filho de Ilquias, ela veio nos dias de Josias, nos dias de Jeoaquim e nos dias de Zedequias. Esses três reis formaram um grupo de reis que antecederam o cativeiro babilônico, mas o fato culminante na chamada do profeta está baseado naquilo que a Bíblia revela a respeito do seu pai. O seu pai, Ilquias, que significa a quem Jeová designou. Ele foi o sacerdote responsável para consultar a palavra do Senhor nos dias em que ela estava demasiadamente rara. Esse período é registrado no livro das Crônicas e ele mostra um tempo em que a palavra foi de um todo erradicada de Judá. O povo não sabia mais nada a respeito daquilo que o Senhor havia ordenado na sua palavra. E Deus levanta uma mulher que muitos irmãos não conhecem, esta profetisa que morava nas muralhas de Jerusalém e que era esposa do responsável pelas roupas sacerdotais. O registro dessa mulher de Deus está no capítulo 34, no versículo 22 de 2 Crônicas. A Bíblia diz assim: E Ilquias e os designados, isto é, o pai de Jeremias, que tinha uma supervisão ordenada pelo rei para consultar a profecia que estava na boca daquela mulher. Então vejam só, o texto diz aqui, ó: E os designados pelo rei foram ter com Hulda, a profetisa, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Aras, guardião dos depósitos das vestimentas sacerdotais, que vivia no segundo bairro de Jerusalém. Eles puseram um assunto. Então, a profetisa Hulda é a mulher que vai oferecer aquilo que é de mais valioso, que se chama Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um trecho de Deuteronômio que ela lança no ofertório, e quando o povo acha esse livro no templo, eles não sabem interpretá-lo. Então esse é o período em que Deus sujeita o reino e o sacerdócio diante de uma mulher profetisa que entendia a respeito dos oráculos do Senhor. Aqui já é um prelúdio para o ministério profético das mulheres, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. O importante é que o reino e o sacerdócio se curvaram a esta mulher que vai interpretar a escritura achada na caixa do templo. E como este sacerdote Ilquias foi ter com ela no bairro que ficava do outro lado da cidade, com ele estava também o seu filho, o profeta Jeremias, que não era profeta ainda. Ele tinha 12 anos de idade e esse é o período da sua meninice, quando ele será influenciado poderosamente e chamado por Deus por uma profecia que a própria Hulda profetizou a respeito deste menino. Quando nós lemos o capítulo 1 do profeta Jeremias e o verso 2, que diz assim: a quem veio a palavra do Senhor. Isso quer dizer que não é que Deus revelou-se diretamente ao profeta, porque o profeta ainda era menino, não estava no seu tempo e ele não conhecia o Senhor. Quando o verso 4 diz: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aqui está o chamado do profeta. O profeta Jeremias está sendo o alvo da palavra profética de Hulda, a profetisa. Porque assim como Samuel, que ainda era menino, também o profeta Jeremias está sendo chamado, não entendia ainda a manifestação da palavra de Deus. Então quer dizer que Deus está usando a Hulda para profetizar a palavra para o menino. Aqui está o grande detalhe da mensagem. Porque quando a Bíblia diz assim, ó, que veio a palavra, então
Havia uma necessidade do poder de Deus sobre o profeta. Havia uma necessidade. E o verso 5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Número 1. Então a profetisa Hulda é quem está falando uma palavra profética inspirada por Deus ao menino que ainda não entendia nada disso aqui. E a prova do texto é que no verso 11 torna a dizer: e veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: que vês tu, Jeremias? Então eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Na primeira parte da profecia ele não vê nada. Mas ele ouve a palavra que a profetisa está falando a ele. Pegou agora? Pegou ou não pegou? Então, quando ele diz aqui, antes que eu te formasse, isto quer dizer que Deus é quem dá formação a todo aquele que é chamado por ele. Antes que eu te formasse, número 1, eu te conheci. Então Deus forma, Deus conhece, e o verso continua: e antes que saísse do ventre materno, eu te consagrei e te constituí. Então a ordem é a forma, a ordem é a consagração, a ordem é a constituição. Então este último depende da obediência do servo. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Então ele conhece, depois forma. Exatamente. E antes que saísse do ventre, te consagrei. Então há pessoas que ainda não foram consagradas pelos homens. Mas eles já têm a consagração vinda por parte de Deus. Foram consagradas para esse momento. E o verso 6 diz aí, ó: então eu lhe respondi dizendo: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque ainda sou menino. Ele tem 12 anos de idade. Então este garoto vai ser influenciado pela profetisa Hulda. E muitas vezes já damos atenção a uma criança que se move observando e admirando o nosso ministério. Então, no dia em que Josias enviou os sacerdotes à casa de Hulda, Jeremias provavelmente foi com eles. Deve ter observado tudo o que estava acontecendo, pois exatamente onde o texto termina é ali que Jeremias começa a profetizar: o reino do norte virá. Então Deus vai dar forma, no verso 5, ele conhece, no verso 5, ele consagra, no verso 5, e ele constitui profeta, no final do versículo 5. E o verso 7 diz assim: porém o Senhor Jeová me respondeu dizendo: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Então quem envia é Deus. Deus é quem envia. Não adianta abrir agendas, postar cartaz, dizer que prega todo dia, porque se Deus não enviar por meio do líder local, não vai adiantar nada. Aí o texto diz aí: então o Senhor estendeu a sua mão e tocou os meus lábios, dizendo: eis que ponho as minhas palavras na tua boca, semelhantemente como fez ele com Ezequiel e também com Isaías. Então, assim como se deu o chamado do profeta Jeremias, Deus levantou semelhantemente o Daniel, o Isaías, o Ezequiel. Por quê? Porque a palavra de Deus é colocada sobre a boca do profeta, não vem dele. A palavra pertence a Deus. Então Deus é quem dá essa palavra. Aí os versículos subsequentes vão falar coisas extraordinárias, como por exemplo, verso 10. Eis que neste dia te constituí como profeta sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir, e também para edificar e para plantares. Então, quando chega no verso 11, e veio a minha palavra do Senhor Jeová, dizendo: que vês tu, Jeremias? Então eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Essa vara é de outra coisa senão de amendoeira? Não, é uma vara de amendoeira, porque ela lembra o trabalho sacerdotal de Moisés e Arão. Deus traz um referencial para o profeta. Então quer dizer que o pregador que está sendo levantado por Deus, como Jeremias,
ele não pode ter referenciais que não tenham sido aprovados por Deus no passado. O pregador não se influencia por quem não está marcado por Deus. O pregador se influencia nos ministérios que Deus marcou, que Deus consagrou, que Deus levantou. Não há profeta novo sem que tenha antes sido levantado por Deus um profeta mais antigo. Pegou o mistério? A profecia do capítulo 1 é trazido por uma mulher chamada Hulda até o versículo 10. E a partir do verso 11, Deus começa a trazer aquilo que de fato é do profeta Jeremias, porque todo chamado de Deus, ele vive as experiências dos seus mestres até certo ponto, quando Deus começará a desenrolar o seu próprio rolo, o seu próprio ato profético, a sua própria profecia. Entre mentes, é bom que diga que o profeta Jeremias é o único profeta a ter um livro próprio na Bíblia Sagrada. Não há nenhum outro profeta que tenha um escrito dele mesmo, que tenha escrito um livro da Bíblia. Mas como assim? O Jeremias falou das suas profecias, mas também falou das suas lamentações. Pegou? Deus abençoe. Não esqueça de curtir o nosso canal, de ser um inscrito dessa página aqui no YouTube e de deixar um comentário sobre novos assuntos que você quer que estejam aqui no nosso canal. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.